Bastidor CBN. Apresentação: Edmo Bernardes. Oferecimento: Base Química, responsabilidade com a vida. GS Inima Ambiente, nós cuidamos de água, nós cuidamos da vida. WTC Ribeirão Preto, onde tudo se conecta ao seu mundo. Copema Empreendimentos. Sicredi, não é só dinheiro, é ter com quem contar. SideLog, a mais moderna área para a instalação da sua empresa. Sábado, 11 e pouco da manhã, você sabe que você tem o encontro com o Bastidor CBN todo sábado, trazendo assunto, pessoas importantes. E eu, há tempos, estou querendo falar com o coronel reformado, especialista em segurança pública, Marco Aurélio Gritti, que nos atendeu prontamente, muito embora parece que quando ele era policial militar, ele tinha mais tempo do que agora como especialista de segurança, hein, coronel? Obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, um prazer estar aqui, Edmo. Realmente, mesmo passando para a reserva, né, eu continuei trabalhando na área, né? Hoje eu estou na área de consultoria. E não está sendo fácil, principalmente e longe, né? Atuando longe de Ribeirão Preto também, né? Longe, região de Araçatuba, São Paulo, aqui na região de Jaboticabal, Lins, algumas empresas aqui em Ribeirão Preto. Então, essa agenda faz com que a gente, vez ou outra, aí fique algum tempo fora de Ribeirão. E muito obrigado por você ter aceitado o meu convite. Eu que agradeço o convite. E eu, naturalmente, que o assunto de segurança é um assunto muito amplo, né? Hoje já veio esse assunto aí da prisão do presidente Bolsonaro pela manhã. Não quero entrar nesse assunto porque esse é problema jurídico, mas o assunto de segurança é muito amplo, né, Gritti? E a gente olha principalmente o lado, eu quero ver o lado do cidadão, né? O cidadão que é a parte que deveria ser mais premiada no quesito segurança pública, muitas vezes é prejudicado ou pela Justiça, ou pelo Ministério Público, ou pela atuação de advogados, ou pela legislação vigente, como a gente já conversou sobre isso, né? Então, muitas vezes, o maior interessado e privilegiado que deveria ser não é beneficiado, não chega nele. Você disse bem. Hoje nós temos todo um sistema protetivo, Edmo, principalmente fruto da Constituição de 1988, que privilegia essa proteção ao criminoso, né? Não sou contra, isso é uma questão constitucional, dentro da lei, todos merecem defesa, mas sempre que eu tenho oportunidade, eu também busco esse viés, né? Assim, a proteção não deve ser só para um lado, deve ser para o outro lado também. Porque hoje nós temos, como você disse, o cidadão, a gente tem pessoas muito vulneráveis nesse grupo hoje, né? Então, o Brasil, por exemplo, é o campeão mundial de golpes contra idosos. Tá aí a questão do INSS aí para comprovar o que nós estamos dizendo, né? O Brasil é campeão de agressão contra mulheres. O Brasil tem um número exorbitante de casos de agressão, uma série de violações contra crianças e adolescentes. Se não me engano, só esse ano já tem 89 mil casos de estupro no Brasil registrados. E eu imagino que isso deva ser nem metade do que acontece em termos de estupro do país. Porque provavelmente no caso de estupro, há uma subnotificação, né? São aqueles casos que acontecem, a pessoa fica com vergonha às vezes de denunciar, muito embora essa subnotificação, com a alteração da lei em 2014, se não me engano, 2014, 2015, essa subnotificação ela foi bastante reduzida, mas ainda há sim. Então são grupos vulneráveis nesse contexto social que precisam também, na minha opinião, da mesma proteção que se destina aos criminosos ou aquelas pessoas condenadas, digamos assim, mas que não tem esse amparo da justiça, né? Então hoje, por exemplo, você tem aí um idoso, por exemplo, vítima de agressão, em que o agressor eventualmente foi preso em flagrante. Esse agressor ele vai ser submetido a uma audiência de custódia, ele vai ser submetido a uma estrutura do Poder Judiciário para verificar se os direitos dele foram cumpridos. E o idoso que foi agredido, não. Se a família não o assistir, né? Ninguém vai, não há um amparo de assistência social, um amparo jurídico para essa pessoa. Então é justamente isso que a gente discute sempre, né? Está na hora de nós discutirmos, pelo menos, esse equilíbrio, né, na proteção legislativa, né?
Equilíbrio para o criminoso, mas não sem abrir mão da assistência para a vítima. Que é reclamado pelos seus contemporâneos da Polícia Militar, da Polícia Civil, né? Esse equilíbrio o acolhimento desses crimes, no registro desses crimes. Então, falávamos a respeito de bandidos ou infratores nos mais diversos segmentos, seja tráfico de drogas, seja invasão de domicílio, seja latrocínio, o que quer que seja. Nós falávamos agora há pouco, e que são sempre privilegiados ou... Eu até te perguntei, né? Será que nós temos uma justiça leniente? Será que nós temos um Ministério Público ausente? Será que... Aí você ainda me colocou de advogados competentes, utilizando os artifícios da lei e deixando gente com 70, 200 passagens criminais ainda soltas. Então, esse é o que você está dizendo sobre esse equilíbrio. Porque tudo isso que nós comentamos, o que acontece? Ele tem um efeito muito danoso para a convivência social. Qual é o efeito danoso para a convivência social? A sensação de impunidade. A sensação de impunidade gera no cidadão aquele sentimento de que, olha, não adianta porque não vai virar nada. E se não vai virar nada, para que eu vou registrar? Então eu vou dar alguns exemplos aqui até para ilustrar a nossa conversa. Eu recebi essa semana, salvo engano foi quarta-feira, o telefonema de um amigo, de um grande amigo, e ele me disse, olha, aqui na porta da minha casa acabou de ter um roubo, né? A pessoa estava saindo da sua residência, um carro passou, desceu, pediu aliança, correntinha, celular, enfim, né? Eu falei para ele, olha, você tem alguma imagem, alguma coisa, placa do veículo, já me manda rapidinho, que eu coloco aqui no grupo, né, embora eu esteja na reserva, mas eu coloco no grupo dos colegas que estão de serviço. Eu falei, o mais rápido possível, peça para essa pessoa registrar um boletim de ocorrência. O mais breve possível, que a gente sabe que quando a vítima de roubo ela fica abalada psicologicamente, mas assim que ela, né, se restabelecer lá, fala para ela a vítima fazer o boletim de ocorrência. E me passa o número depois, né? Ele falou, não, tá bom, aí a gente ajuda na divulgação. Passado aí uns 20 minutos, ele me mandou uma mensagem no WhatsApp, falou assim, olha, a pessoa não quer fazer boletim. Eu falei, poxa, mas ela foi vítima de roubo, não quer? Por que ela não quer? Porque ela acha que não vai acontecer não vai resolver nada. É o caso de roubo de celular. Exatamente. Então... Esse sentimento, essa sensação é muito complicada porque a gente volta no que nós acabamos de falar, na subnotificação. Sim. Havendo subnotificação, o que vai acontecer? O gestor de segurança pública, ele não vai saber o que está acontecendo na região dele. Se não está acontecendo, a região é segura. Sim, mas o cidadão que tem o celular roubado, ele tem aquele número que você denuncia lá no celular seguro, tem o aplicativo. O aplicativo. Que interrompe o uso daquela linha. Sim. Porém ele não vai recuperar o aparelho dele. Os casos de recuperação de aparelhos perante o número de furtos são ínfimos. Exatamente. E aí gera esse ciclo vicioso que é muito complicado, né? Um outro exemplo que aconteceu há uns dias atrás, eu trabalhei na região de Franca, tenho muitos amigos lá em Franca, uma belíssima cidade. Nossa. Né? Tenho muita saudade da época que eu trabalhava lá. E houve lá um roubo, até foi noticiado, né? Como eu conheço as pessoas, foi noticiado pela mídia. Houve um roubo lá de um veículo, né? de uma SUV, em que a condutora chegava na cidade de Franca para buscar a filha na universidade. Isso é comum, ela mora ali perto, fazia isso todo dia. O veículo foi roubado por 4 indivíduos, 4 criminosos, tiraram ela do veículo, ameaçaram, aquela coisa toda, fugiram com o veículo, rapidamente ela ligou 190, que é a nossa recomendação, né? Assim que possível, ligue 190, para dar condições dessa resposta rápida do Estado, né? Das polícias se movimentarem, né? E com essa rapidez, o veículo foi visto, né, em determinada localidade de Franca e começou-se um acompanhamento, os criminosos se atrapalharam lá na direção, bateram o veículo, né? Foram detidos, conduzidos para a delegacia, né? A questão do veículo, quando foi batido, ele não conseguia rodar mais, né? Então a nossa central de operações ligou para a proprietária, que já estava chegando na delegacia, né, por meios próprios,
olha, a senhora pode acionar o guincho ou da seguradora, eventualmente um guincho, para levar o carro para a delegacia, porque o carro não vai conseguir rodar. Perfeitamente, ela acionou. Né? Por que eu estou contando essa história? Porque quando ela chegou na delegacia e o veículo estava chegando, Edmo, parte da quadrilha que havia roubado ela já estava indo embora para casa. Ela ficou espantada, falou, peraí, por que eles estão indo embora? Eu nem dei a minha versão, porque são menores de idade, são inimputáveis. Quer dizer, perante a lei... Essa sensação de insegurança, de ver com que a legislação... Você fica impotente. Exatamente. Impotente. De impotente. Eu vou chamar o intervalo, deixa eu só dizer, eu recebi uma mensagem aqui do Marcos de Bebedouro, falando que segurança é educação. Países com alto índice de educação têm baixo índice de criminalidade. A gente pode até falar disso na volta do intervalo. Até já. Bastidor CBN. Oferecimento Sicredi, Saide Empreendimentos, Base Química, GS Inima e Copema. Bastidor CBN. Apresentação: Edmo Bernardes. E nós estamos sendo privilegiados hoje com a presença do especialista em segurança e coronel reformado da Polícia Militar, Marco Aurélio Gritti. E o Marcos de Bebedouro tinha falado que segurança é educação. Vamos raciocinar isso. Educação, ele está dizendo que induz a menos criminalidade. Então vamos pensar o seguinte, para você ter educação, você tem que ter governo focado nisso, você tem que ter capital e investimento para oferecer qualidade de educação, porque quando você pega a Constituição brasileira que diz que todo cidadão é obrigado o governo federal a dar saúde, educação e segurança, mas não fala a qualidade da saúde, da educação e da segurança. Então é isso que incorre. Então o governo diz que oferece, e nós fazemos de conta que recebemos e vamos seguindo em frente. Então, de fato, segurança e educação, mas acompanhado do que as pessoas vêm dizendo que para você fazer uma ocupação de uma área, como no Rio de Janeiro, se você simplesmente ocupar, como aconteceu no passado, uma área sem levar educação, sem levar lazer, sem levar estrutura de cultura, de arte, não funciona. É Marcos, né, de Bebedouro? Perfeita a sua observação, Marcos. Então, até vou trazer aqui para o meu lado, que é de segurança pública, né? A segurança pública, ela trabalha nas consequências daquilo que a educação, como causa, não supriu. Então, veja bem, você foi perfeito na sua colocação. Uma comunidade, uma sociedade, o cidadão educado, com saúde, uma estrutura segurança, de vida com mínima, com renda, com empregabilidade, enfim. A tendência é que essa sociedade ela se estruture de tal forma que reduza a incidência criminal, e nós temos vários exemplos disso, principalmente em países europeus, enfim, mas é perfeita a sua colocação. Em relação à ação no Rio de Janeiro, é exatamente isso. Né? Aquela ação, ela foi impactante, foi um ato necessário para que o Estado retomasse o controle da situação. Olha, o Estado falou, olha, eu estou aqui. Porque o crime organizado hoje ele trabalha com esse objetivo, né, de ampliar a sua atuação territorial. Antes, há 20 anos atrás, 25 anos atrás, quando as facções criminosas foram criadas, eles tinham por objetivo aumentar sua lucratividade com o tráfico de entorpecente. Mas com o decorrer da gestão criminal, eles perceberam que há outros meios também de você ter essa lucratividade. Então, contrabando, descaminho, a questão de prestação de serviço nas comunidades, então TV a cabo, telefonia, gás, isso significa que quanto mais eles ampliarem a área territorial, maior a possibilidade deles terem controle daquela prestação de serviço ou do fornecimento de produtos sobre aquela. Agora estão controlando, inclusive, em alguns casos, os aplicativos de transporte. Né? Só entra na comunidade ou sai aquele aplicativo que reverte parte da sua lucratividade para o crime organizado. Né? Então, foi um ato no Rio de Janeiro, né, que fez com que um aviso do Estado, olha, nós vamos retomar esse território, mas é exatamente isso. Né? Agora, a retomada tem que ser um processo. Sim.
junto da ação das forças de segurança, tem que vir educação, saúde, assistência social, empregabilidade, transporte, a questão do fornecimento de energia, que boa parte da energia, né, existe a energia lá que ela é mensurada, mas existem lá os gatos, e é aí que entra o crime organizado. Então é toda uma estrutura social, né, que tem que fazer com que o Estado retome ali o controle da situação. E aí a gente volta até no exemplo do Marcos, né? Veja bem, isso que foi feito, essa ação no Rio de Janeiro, né, foi em cima das consequências, né? Sobrou para a segurança pública, digamos assim. Mas nós temos que trabalhar agora as áreas lá no início, né, das causas: saúde, educação, assistência social. E eu queria falar com relação continuando a gente ter essa educação como está, saúde como está e segurança como está. Independente disso, o Smart Sampa em São Paulo, e você estava me contando em relação a São José dos Campos, criaram um sistema e que reduziu todos os índices de criminalidade para menos de 50% do que vinha acontecendo. Vamos falar um pouco do Smart Sampa, que você falou que foi lá conhecer. O Smart Sampa, assim como eu te falei da questão do Centro de Operação Integrada de São José dos Campos, na verdade, é a integração entre a tecnologia e o ser humano. Há alguns anos atrás, a gente tinha esse viés, principalmente de cobrança em cima dos governos estaduais, de ficar repondo o efetivo. E a reposição do efetivo, ela é necessária, sem dúvida nenhuma, mas ela leva um tempo. Então, por exemplo, nós fechamos agora no mês de outubro, o governador Tarcísio até divulgou ontem a contratação de cerca de 1.200 policiais que vão iniciar o curso agora em dezembro, mas essa contratação começou em novembro do ano passado. Então veja bem, é um processo de demorado, que começou em novembro, termina agora em dezembro, só que nós temos mais 12 meses de formação pela frente. Então nós temos um delay de 2 anos a formação do ser humano, né? Isso é essencial, né? O ser humano é essencial no emprego, na redução dos índices criminais. Mas a tecnologia também é. E a tecnologia você tem muito rápido. Hoje o avanço da tecnologia, o avanço do aperfeiçoamento tecnológico é muito rápido. Você instala uma câmera com inteligência artificial, aquilo que precisava de 2, 3, 5, 10 operadores, hoje você não precisa mais. Então, por exemplo, nós temos lá São José dos Campos 2.500 câmeras operadas por 4 operadores. 4 operadores, 2.500 câmeras. Por quê? Porque a inteligência artificial, ela diz para o operador: olha, policial, dá uma olhadinha naquela imagem ali, porque está alguma coisa diferente acontecendo, né? O Smart Sampa hoje é uma integração das câmeras da Prefeitura de São Paulo, com câmeras do Estado de São Paulo e com câmeras do cidadão que autorizou o acesso à imagem. Detecta. O que é o Detecta, que é o sistema Detecta, a base de dados. Ou seja, há uma integração, esse sistema se comunica e tem uma série de ferramentas, né? Então, uma dessas ferramentas, por exemplo, é o reconhecimento facial. Em qualquer lugar que você estiver andando de São Paulo, lá no meio das 30 e tantas mil câmeras, né? Tem um condenado capturado ou um mandado de prisão a ser cumprido, né, que aquele criminoso ou aquele procurado esteja na base de dados, a câmera vai lá, avisa e você manda uma guarnição lá, ou da Polícia Militar ou da Guarda Civil Municipal, ela faz a detenção. Mas isso funciona também de forma preventiva, né, porque muitos criminosos, eles não se inibem com a tecnologia. Ele fala assim, mesmo com câmera aqui, quantas vezes a gente já viu as quadrilhas invadindo shopping, joalheria, de rosto limpo, sabendo que tem imagem. Mas boa parte dos criminosos, sim. Alguns falam assim, não vamos ali porque ali tem câmera, está sendo monitorado. Principalmente se houver ali um software, né, uma inteligência artificial que detecta ali a entrada da quadrilha. Já identificando a pessoa, inclusive, isso com esse faz software. Com que haja uma redução criminal. Então você consegue proteger não só a vida das pessoas daquela comunidade, como preservar também o patrimônio. Né? Porque você pode estacionar o seu veículo, por exemplo, a céu aberto, na porta de um hospital, na porta de uma universidade, na porta de um prédio comercial, que o criminoso sabe que está sendo monitorado e que se ele agir de acordo com as configurações que hoje, né, é possível inserir lá na inteligência artificial,
Isso vai ter um aviso para o operador falou, eu vou mandar uma viatura lá. Eu vou retroagir um pouquinho no tempo, você vai se lembrar, eu tenho certeza. Nós tínhamos aqui em Ribeirão Preto, há 12, 15 anos atrás, mais ou menos ali 2011, 2012, nós tínhamos os Olhos de Águia no centro aqui de Ribeirão Preto, né? Para quem está nos ouvindo, talvez vai se recordar, em muitas das vezes, eu era comandante da área sul da cidade, mas participava das reuniões na área centro, muitas vezes o capitão que ia lá divulgar, ele falava, olha, redução criminal de 70%, 1 ano e meio sem sequer uma tentativa de homicídio. Por quê? Porque o centro da cidade era tão bem monitorado, né? Era uma outra configuração tecnológica, tudo bem. Era o operador, o policial militar lá de olho nas câmeras. Mas ele conseguia se antecipar, ele conseguia ser proativo. O policial, né, na época, né, ele olhava a imagem e falava, olha, aquele indivíduo ali está em atitude suspeita. Mandava uma guarnição lá, ela verificava, quer dizer, inibia o crime. Reconhecimento facial? Eu acho até que pouco divulgado, porque a gente sabe que o Palmeiras foi o primeiro clube de futebol a colocar essa tecnologia ligada com a polícia, eu não sei se é polícia civil, militar, que polícia, e que já ofereceu, já entregou um monte de bandido, ordem de prisão, etc. e tal, entrando dentro do campo. Muito resultado, exatamente. E eu vou trazer para o nosso quintal aqui os eventos que tem aqui na época da AgriShow, aqueles eventos que ocorrem lá no Parque Permanente de Exposições, que junto da AgriShow tem aqueles eventos de música, né? Me desculpe agora que realmente falhou o nome. Há cerca de 3 ou 4 anos atrás, o atual comandante regional, o Coronel Quintino, era comandante do Batalhão Norte. E ele fez uma experiência no evento, na entrada do evento, em você conectar, em você integrar, né, o trabalho de segurança com as pessoas, né, seja segurança privada ou segurança pública, com tecnologia, com reconhecimento facial. Reduziu drasticamente os crimes, principalmente os crimes patrimoniais, que são aqueles que ferem o nosso dia a dia, né? É o roubo e furto de celular, de aliança, de correntinha. Essas coisas no dia a dia, os furtos patrimoniais, é que mais impactam o cidadão. Faz uma pergunta pro coronel para deixar ele com saia justa ou não? Vamos fazer a pergunta. Qual campo que entrega mais bandido, do Palmeiras ou do Corinthians, coronel? Olha, Vamos deixar isso para lá. Eu sou desde criancinha. Vamos deixar isso para lá. Agora, queria saber assim, esse sistema... Existe uma intenção, não sei se é da sua informação, porque se é sucesso em São Paulo, é sucesso em São José dos Campos, tem que ser sucesso em Ribeirão, e nós precisamos trazer isso para Ribeirão Preto. Por quê? O que falta, o que nós temos que fazer? Eu acredito, eu não participo da atual gestão, Ed, mas eu ouço comentários, acompanho alguns grupos em que amigos estão mais próximos da atual gestão, e me parece que há o interesse sim em fazer, né, pelo menos planejar, né, porque não é um projeto muito rápido, né, a gente sabe disso, mas pelo menos fazer um planejamento para se trazer, até porque Ribeirão é sede da região metropolitana. Até porque o secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo tem o pé e a mão enterrada em Ribeirão Preto de Rite, né? Ele tem uma forte base aqui, né? Então eu creio que já algum alinhamento já está sendo feito. Mas eu posso te dar um exemplo mais próximo nosso aqui, em que eu participei de várias reuniões já, que é aqui na área norte nossa, aqui sentido Franca, sentido Minas Gerais, nas cidades ali a partir de Batatais. Né? Batatais, né? Aquela região de Franca ali, Cristais Paulista, Pedregulho, até a divisa lá, Rifaina, eles estão se organizando no sentido de integrar todo o sistema municipal de monitoramento das vias, né? Criar um grande sistema, né, de segurança pública e segurança viária, integrado ao Detecta, ou seja, essas cidades elas vão ser monitoradas em tempo real, né, junto com as estradas, para ver essa troca rápida de informações e, eventualmente, se acontecer algum delito, uma cidade rapidinho já passar para outra informação. E é o que nós mais queremos, né? Porque a gente tem aí, não é privilégio de Ribeirão Preto, mas Ribeirão Preto tem a região de Ribeirão Preto tem uma produção financeira, um PIB importantíssimo,
em função do agro, principalmente na nossa região, e que abre o olho. Já tivemos assaltos a bancos aqui, carros fortes, historicamente com gente de fora, mas que sabe que Ribeirão Preto vai ter um capital para isso. Sim. E atrai esse tipo de crimes e a impunidade também. Eu quero agradecer o especialista em segurança Marco Aurélio Gritti, coronel reformado da PM, por trazer para a gente nesse sábado um pouco da visão e o que vem pela frente aí em termos de segurança. Obrigado, coronel. Sempre à disposição, Edmo. Eu que agradeço o convite sempre. Um abraço. Um abraço a todos, até sábado que vem. Bastidor CBN. Apresentação: Edmo Bernardes. Oferecimento: Base Química. Responsabilidade com a vida. GS Inima Ambiente. Nós cuidamos de água. Nós cuidamos da vida. WTC Ribeirão Preto, onde tudo se conecta ao seu mundo. Copema Empreendimentos. Sicredi, não é só dinheiro, é ter com quem contar. SideLog, a mais moderna área para a instalação da sua empresa.